Olá, este é o podcast das Educa, versão em vídeo. Eu sou a Aline Guimarães, médica radiologista e gerente médica das Educa. Se você estiver assistindo esse episódio em vídeo no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Hoje recebemos Raquel Corran, jogadora de rugby 7, atleta olímpica e porta-bandeira do Brasil nas Olimpíadas de Paris, e a doutora Bruna Zucchetti, médica oncologista do Hospital 9 de Julho, com área de atuação no câncer de mama, para um papo bastante interessante, bastante rico, aproveitando agora esse momento de Outubro Rosa. Sejam muito bem-vindas ao podcast das Educa. É um prazer, uma honra imensa recebê-las aqui para esse episódio super especial. E a gente vai falar hoje aqui sobre atividade física e câncer de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama é uma doença complexa, multifatorial, então ela acontece por várias razões, mas a gente sabe também que a atividade física é algo que ajuda muito no tratamento, na prevenção, tem um papel aqui fundamental e eu estou muito feliz de ver que isso tem sido trazido, né, em diversos debates, cada vez mais a gente está falando disso. A gente aqui no nosso podcast das Educa, volta e meia, falamos sobre atividade física, é muito importante para diversas doenças, mas hoje a gente vai trazer esse enfoque aqui voltado para Outubro Rosa, para câncer de mama. E eu quero começar perguntando para Raquel. Raquel, antes de tu ter o diagnóstico, como é que era essa questão câncer de mama para ti? Era algo muito distante? Tu conhecia alguém próximo que teve? Porque, obviamente, a gente sabe de alguém que tem, mas como que era essa questão na tua vida, né, na tua família? Enfim, conta um pouquinho para nós. Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui e compartilhar um pouquinho do meu esporte, compartilhar um pouquinho da minha história. E, na verdade, o câncer de mama, ele já é presente na minha família. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com o autoexame, porque a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama quando ela tinha 42 anos, o que acaba sendo ainda um pouco cedo, né? Precoce para as mulheres que desenvolvem essa doença. Então, eu sempre já tive esse alerta, porque a minha mãe já desenvolveu e eu acompanhei um pouco de longe, porque na época minha mãe morava em Pinhalzinho e eu em Caxias do Sul, então eu não conseguia acompanhar e dar essa força para ela durante todo o processo, mas eu tinha ciência da gravidade que é esse tratamento e o quão importantes são as pessoas que estão ao redor nesse período. Excelente, Raquel. E aproveitando aqui, Bruna, queria perguntar para ti sobre essa questão, né, da hereditariedade, a história familiar, o quão importante é isso para as mulheres que têm na família, né? Que alertas a gente tem que ter relacionados a isso? Bom, Aline, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite para estar aqui hoje com você e com a Raquel. Para mim, assim, foi um super prazer mesmo, uma honra estar aqui. Em relação ao câncer de mama e história familiar, né? A gente sabe hoje em dia que 90% dos tumores de mama, eles têm uma origem esporádica. Ou seja, eles não têm uma ligação genética, né? Que a gente consegue identificar, explicando por que esse tumor surgiu. Mas a gente sabe que mais ou menos 10 a 15% dos tumores de mama, eles têm uma origem genética associada assim. Então, é um gene, né, que a gente pode herdar ou do nosso pai ou da nossa mãe, que aumentam o risco de câncer de mama. E dependendo do tipo de gene que a gente identifica, os mais comuns a gente fala BRCA1 e BRCA2, esse risco pode chegar a 60% ao longo da vida, né? Então, é muito importante para as pessoas que têm um histórico familiar importante, eventualmente começar a fazer os exames de rastreamento até antes do que é o indicado, né? Que hoje em dia é a partir dos 40 anos, porque muitas vezes o diagnóstico de câncer de mama nessa população que tem um risco genético, ele é um pouquinho mais cedo do que na população geral. Então, para a gente saber o histórico familiar é super importante para isso também. Interessante, Bruna. Bom, então seria interessante para quem está aqui nos ouvindo, que tem um familiar com câncer de mama, procurar algum tipo de aconselhamento com seu médico, não necessariamente genético, mas conversar sobre isso, né? Olha, eu tenho uma história familiar e o quão isso é importante. Um ginecologista, um mastologista. E aqui, não só câncer de mama, né? Um câncer de ovário também já acende o alerta pra gente. Então, saber o histórico oncológico da família é muito importante pra gente conseguir estimar o risco da paciente, né? O risco de uma paciente que nunca desenvolveu câncer, por exemplo. Perfeito. E voltando aqui para ti, Raquel, como que foi a descoberta? Foi num exame de rastreio de rotina? Tu sentiu alguma coisa e aí procurou atendimento? Conta para nós um pouquinho. Na verdade, o processo ele foi um tanto quanto longo, digamos assim. Eu sempre fui muito preocupada com a questão do autoexame, então eu sempre fiz o autoexame.
E quando a gente estava na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, eu palpei um caroço diferente na minha mama. Ele era tipo, grandinho, assim, era facilmente palpável. Aí eu fui conversar com o nosso departamento médico, e aí a nossa fisioterapeuta já falou direto com a nossa ginecologista, que já estava em Tóquio, que é a ginecologista do Comitê Olímpico. E aí ela falou, fica tranquila por enquanto, vem pra cá, quando tu vier eu examino e a gente vê o que precisa ser feito. Aí fui pra Tóquio, passei em consulta com ela examinou e falou, tá se movendo, ele não é tão rígido, então inicialmente não precisa te preocupar agora, não tira o foco da competição, mas quando tu voltar pra São Paulo, vamos fazer uns exames mais aprofundados. Aí voltei pra São Paulo, passei direto fazer já um ultrassom, do ultrassom já me encaminharam direto pra fazer uma biópsia. Aí fiz a biópsia desse caroço e já me encaminharam direto para o retorno com o mastologista. Passei com o mastologista, ele falou, olha, foi constatado como fibroadenoma, um tumor benigno, não precisa te preocupar, mas vamos manter um monitoramento de 6 em 6 meses. Só que em 6 meses a gente estava com um pequeno problema no nosso plano de saúde, com matrícula e tal, e eu não consegui refazer esses exames, eu fui fazer só 1 ano depois. E 1 ano depois esse caroço quase dobrou de tamanho. Ele inicialmente tinha 2,2 centímetros e na segunda consulta ele tinha 4,3 centímetros. Aí o mastologista falou, olha, a gente já tem a biópsia dele, então a gente sabe que é um tumor benigno, não precisamos nos preocupar, mas por ele ter aumentado tanto de tamanho, o ideal seria fazer a retirada. Só que para retirar esse caroço, ele falou, são 3 semanas sem fazer nada de esforço de membro superior. Período de temporada, 3 semanas, para nós, impossível. É um período entre um torneio e outro, né? Então, seria muito tempo fora. Aí eu falei, bom, agora é impossível, mas quando tiver o fim da temporada, início de férias, a gente volta a combinar para fazer essa retirada. 1 mês depois dessa consulta com ele, eu fui para a última etapa do circuito mundial, na França, inclusive, e eu tive uma lesão no joelho, eu rompi o ligamento cruzado anterior, que para nós do rugby é a lesão com um maior tempo de recuperação, são 9 meses para a gente poder voltar a campo, então eu ia ter muito tempo, e aí eu já entrei em contato com ele e falei, doutor Evandro, rompi a LCA, vou ter que operar, podemos retirar. Aí eu já tinha feito antes o teste de probabilidade genética que ele tinha me pedido, por causa do histórico da minha mãe, e tinha altas chances de desenvolver câncer de mama. Sim. E aí, quando eu fiz essa cirurgia de retirada do caroço, o caroço inteiro foi para biópsia. Sim. E aí, quando voltou o laudo, constatou nele que dentro dele, encapsulado, tinham células cancerígenas. Aí, o mastologista me sugeriu a mastectomia preventiva. Eu, com certeza, topei na hora. Aí, ele também fez a retirada de toda a mama e do nódulo sentinela. Todo o material foi encaminhado para biópsia. Estavam todas as margens livres, tudo tranquilo, não tinha mais nada. Tava tudo limpo. Aí ele falou, bom, mas por protocolo, tu precisa passar com o setor de oncologia. Passei com o setor de oncologia e a oncologista falou, inicialmente a gente vai fazer só um tratamento com bloqueador. O tipo de câncer que eu desenvolvi foi o HER2. Então eu só iria fazer um tratamento com bloqueadores, mas antes de começar o tratamento, eu teria que fazer vários exames. E nesses exames começou a constatar uma anormalidade no osso, no externo. Inicialmente, os médicos também falaram, não deve ser nada preocupante, porque tu pratica um esporte de contato, deve ser só resquício de lesão que aparece nos exames. Mas a gente não pode ser negligente e vamos fazer uma biópsia para descartar qualquer coisa. Aí eu fiz a biópsia e aí sim constatou como células cancerígenas. Então eu fui diagnosticada com metástase, câncer de mama no osso do externo. E foi isso que eu tive que fazer o tratamento. Fiz quimioterapia, radioterapia, passei por todo esse processo. E aí hoje eu sigo só fazendo o tratamento com bloqueadores, que era o que era para ter sido feito inicialmente. Entendi. Nossa, uma jornada início, longuíssima. E ela já tá uma especialista no assunto. Já sabe tudo, ela né? fala Você os viu? termos perfeitos. Já tá sabendo realmente. tudo. E isso, no fim, coincidiu com os 9 meses que tu ficarias parada? Na verdade, acabou se alastrando um pouco, porque o meu retorno era para ter sido em março, pela lesão do joelho, mas acabou que o tratamento das químio terminaram em julho e eu consegui de verdade só voltar a campo em dezembro. Então foi quase 1 ano a mais do que era o previsto. Mas eu acabei perdendo só uma temporada, que a nossa temporada é de julho a junho, mais ou menos, né? Então eu acabei perdendo uma temporada completa e entrei no meio da temporada seguinte, ainda dando tempo de jogar umas etapas do circuito mundial, garantir a gente como o melhor ranqueamento mundial, 10º lugar, conquistar uma vaga inédita para o Rugby 15 na Copa do Mundo
e disputar a Olimpíada de Paris com a grande honra de ser porta-bandeira. Ai, que incrível! Que delícia de ouvir esse teu depoimento, Raquel. E, Bruna, esse depoimento dela fala muito do que a gente vê por aí, né? Eu falo assim, cada paciente tem uma história, né? Tudo nesse ponto é bem diferente, mas tem algo em comum que às vezes essa jornada é longa, né? A jornada da investigação, a jornada do diagnóstico, né? E eu queria aproveitar, Bruna, porque ela fala aqui de HER2, né? A gente não vai entrar muito profundamente em assuntos técnicos, mas eu acho que é uma oportunidade da gente falar, cada tumor tem um perfil diferente, né? Se tu puder explorar um pouquinho isso aqui. Acho que, obviamente, quando a gente fala de câncer, todo mundo fala, eu fiz tal tratamento, eu fiz tal tratamento. E quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem 3 subtipos principais de câncer de mama. Então, tem o triplo negativo, que é um tumor que ele não marca os receptores hormonais e nem o HER2. A gente tem o tumor com receptor hormonal positivo, que aí é um tratamento completamente diferente, em que a gente vai querer bloquear essa parte hormonal mesmo. E a gente tem os tumores HER2 positivos, que podem ser HER2 positivo com hormônio positivo ou HER2 positivo com hormônio negativo, que eu entendo que era esse o seu, né? E aí, nesse caso, a gente precisa fazer um tratamento para bloquear essa via do HER2, realmente. Então, a gente usa o que a gente chama de drogas-alvo, que é um anticorpo que acaba bloqueando a divisão celular baseada no HER2. E, óbvio, como você mesmo falou, Raquel, sempre que a gente tem um diagnóstico de câncer, independente de onde for o tumor primário, né? Se for na mama ou qualquer local, a gente precisa fazer o que a gente chama de exames de estadiamento, que a gente acaba fazendo as tomografias, né? De tórax, abdômen, pelve, ou às vezes até um PET scan, para avaliar qual é a extensão do tumor no corpo. Se isso saiu da mama e da axila e foi parar em algum outro órgão. Porque muda pra gente o tipo de tratamento que vai ser empregado de acordo com o grau de estadiamento que a paciente tá, assim como o subtipo tumoral também. Bom, e a Raquel vai contando a história dela sempre com um sorriso, né, Raquel? É muito gostoso de ver. E eu queria saber, assim, durante esse período, né, do diagnóstico, tu já sabias que tu tinhas um período ali para se dedicar a isso. Mas, e a gente, assim, como médica, até que trata, eu não trato paciente, mas eu faço diagnóstico, né, eu sou radiologista, a gente já se aproxima um pouco mais desse universo. Mas eu digo que eu acho que só sabe o que é passar por isso quem realmente passa, né? Então, eu sempre tenho muito cuidado de falar, eu imagino, mas eu sei que eu não consigo chegar lá, né? Mas eu queria que tu compartilhasse conosco como que foi, assim, essa questão de, puxa, tô com esse diagnóstico, eu sou uma atleta, como que ficou a tua mente, né? Essa questão psicológica mesmo, diante desse diagnóstico. Na verdade, acho que cada pessoa reage de uma maneira diferente ao tratamento, justamente por ser tratamentos diferentes também para cada caso. E acho que quando eu fui na consulta com o oncologista, né? Obviamente eu já tinha lido o laudo da biópsia antes, eu não ia esperar pra... Já tinha ido no Google também. Com certeza! Nossa, Dr. Google o Dr. Google sempre nos dá essas informações prévias. Aí eu cheguei na consulta com ela e ela falou, olha, foi na biópsia, constatou como metástase, a gente vai ter que tratar esse câncer primeiro, então tu vai ter que te afastar do campo, tu não vai poder fazer nenhuma atividade de alta intensidade, porque isso pode baixar a tua imunidade, tu vai ter que realmente focar no teu tratamento. Aí eu olhei para o oncologista e falei, beleza, quando a gente começa, qual é o meu próximo passo? Aí ela ficou parada na minha frente, ela falou, é sério que essa vai ser tua reação? Falei para ela, se eu ficar triste, chorar, o tratamento vai terminar mais rápido e eu vou poder voltar a jogar? Ela falou, não. Eu falei, então, o que é prático, o que eu posso fazer? Aí eu já tirei com ela todas as dúvidas que eu tinha. No dia mesmo eu levei um caderninho que eu já tinha escrito várias perguntas sobre, tipo, coisas que eu tinha já conversado com outras pessoas que tinham sido diagnosticadas com câncer. Eu conheci 2 meninas que também são do rugby, que passaram por processo de tratamento de câncer de mama. Com a minha mãe também, a minha mãe contou de várias experiências, além do que eu já tinha ouvido antes. E então, muitas das perguntas que eu fiz para a oncologista era baseado no que as pessoas já tinham me falado. Como um exemplo de uma pergunta que eu fiz para ela, a minha mãe, ela ganhou quase 20 quilos. Isso é um ponto bem importante. Durante o processo de tratamento. Que ela inchou muito. E eu sou ex-gordinha, então eu digo que eu tenho um pouquinho de trauma, assim. Sofri um pouco de bullying na adolescência, por ser maior. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, o que eu posso fazer para que eu não inche tanto? Aí ela falou que a drenagem era muito indicada, que era uma coisa que poderia ajudar. Então, beber bastante líquido. Então, todas as recomendações que ela me deu, uma das coisas que também muitas pessoas me relataram, era que dava as quimioterapias
dava muita ferida na boca, afta, então com isso as pessoas tinham menos vontade de comer, ou que também resultava em gosto metálico da comida. E aí eu perguntei pra ela, o que é que eu faço pra minimizar isso? Aí ela falou, olha, existem estudos que comprovam que usar o bicarbonato de sódio como bocejo pós-refeições ajuda a diminuir bastante a incidência. É um negócio ruim, vou te contar, viu? Mas acho que nessa parte a disciplina de ser atleta fez muita diferença, porque não teve uma refeição que eu deixei de fazer. Eu tive um período que acabou que minha imunidade baixou e eu tive 3 dias de internamento. Quando eu arrumei minha mochilinha para ir pro hospital, eu botei meu potinho de bicarbonato lá para que eu pudesse fazer todas as refeições. E não desenvolvi nenhuma ferida na boca e não tive dificuldade de me alimentar em nenhum momento. Não senti o gosto metálico da comida que tinham me relatado. Além dessas, muitas outras perguntas que eu tinha. O que são sinais de alerta? O que são coisas que eu preciso me preocupar? O que é normal esperar das químios que eu vou fazer? Porque também eu sei que o meu corpo reage diferente do corpo de outras pessoas ao mesmo tratamento. Um relato que a minha mãe falou que ela, pós-quimioterapia, ela tinha uma semana que ela ficava muito aérea. Que ela, caminhava como se ela estivesse nas nuvens. Que ela não sabia discernir muito o que era real do que era fantasioso. E eu perguntei para a oncologista se isso era normal. E ela falou que determinadas pessoas, determinado tratamento, isso poderia acontecer. É o que a gente chama de chemobrain, que é a alteração da quimioterapia no cérebro, realmente. Então, coisas que eu ia perguntando para ela, para eu já estar preparada para se acontecesse... eu sabia se isso era normal ou se era um sinal de alerta do que eu deveria me preocupar. Aí já pedi pra ela quando que a gente ia começar as quimioterapias e ela falou, bom, a gente já vai começar. E aí, antes de eu começar o tratamento, né, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou começar as quimio e tal. Ela, tá bom, tô indo pra São Paulo. Eu, calma, mãe. Não precisa vir agora, tá todo mundo muito preocupado comigo, todo mundo me dando muita atenção. Então, esse momento talvez não precise ainda. Ela, eu não quero saber, eu tô indo pra São Paulo te cuidar. Eu vou negar carinho de mãe? Não vou, né? E aí, a minha mãe veio pra São Paulo pra passar por esse processo todo comigo. E um dos sinais de alerta que a oncologista falou era sobre a temperatura. Que se eu tivesse febre, eu deveria imediatamente procurar um pronto atendimento. Aí eu falei, febre, quanto de temperatura? Ela, 37,5 para um paciente oncológico já é febre. Aí eu falei, 37,5? Não é febre. Aí ela, para um paciente oncológico é. Aí teve um dia, minha mãe ficou comigo durante as 3 primeiras químios e eu não tive nenhuma reação adversa. Então, de tudo que eu estava preparada para sentir, eu não tive nenhuma reação. Eu estava vivendo minha vida normalmente. Claro, atividade física, respeitando os limites, nada de treinamento de altíssima intensidade, né? Sempre seguindo os protocolos. E aí, a minha mãe eu falei, mãe, depois da 3ª quimio, eu não tive nenhuma reação adversa. Aí, eu deixei minha mãe ir pra casa. Ela falei, mãe, pode ir tranquila, não tô bem. Aí, teve um dia que eu tava, me sentindo meio quente, assim. Aí, eu aferi a minha temperatura. Eu tava com 37,5. Não, aí eu falei, 37,5 não é febre. Aí uma das meninas que mora comigo, ela falou assim, Raquel, eu lembro que a oncologista falou, se pra ti isso já é febre. Eu falei, vamos esperar um pouquinho, espera uns 10 minutinhos, se a minha temperatura não baixar, a gente vai. Aí esperei 10 minutos, tava 37,8. Eu falei, então acho que a gente precisa ir. Então acho que a gente precisa ir. Aí eu fui pro pronto atendimento, cheguei lá já sem febre no pronto atendimento, mas eu fiz exame de sangue e minha imunidade estava muito baixa. Agora eu esqueci qual é o padrão que eles olham, os leucócitos. Normalmente é baixo, devia estar abaixo de 1.000. Aí. Não, tava muito baixo. Realmente tava bem abaixo de 1.000. Acho que tava, em 300 e alguma coisa. Você fazia químio toda semana ou a cada 3 semanas? A cada 21 dias. Tá. E aí, foi quando eu passei com o médico e aí ele falou, bom, tua imunidade tá muito baixa, tu vai ter que ficar internada. Aí eu falei, poxa, eu nem queria ir, nem era febre, agora eu vou ter que ficar 3 dias no hospital. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, até porque as meninas que moram aqui comigo são todas atletas. E eu também não podia exigir que nenhuma delas ficasse comigo, porque elas também tinham a rotina de treinos, os campeonatos que precisavam participar. Aí acabou que a minha mãe voltou pra me cuidar. Aí a mãe falou, tá vendo? Eu não posso ficar longe de ti. Foi só porque eu fui embora que tu ficou doente. Eu falei, faltou o carinho de mãe. Não tem jeito, né? Isso que eu ia também te perguntar. Quão importante foi essa rede de apoio? Já falou aqui da tua mãe e das colegas. Né? Tem a questão do dia a dia, da rotina delas, que eu imagino que seja super puxada. Mas eu acredito que tenha outras maneiras, né? Conta também um pouquinho pra nós aí do pessoal do rugby. Como que foi essa rede de apoio? Eu tive, assim, pessoas incríveis ao meu redor o tempo todo.
puxando o gancho, né, para a parte de atividade física, eu perguntei para um oncologista se eu precisava parar de treinar. Ela falou, olha, eu vou pedir que tu não treine em alta intensidade, mas é comprovado que a atividade física faz muito bem pro tratamento. Aí eu falei, beleza. Eu até brinco com o nosso preparador físico que eu fiz ele estudar mais do que ele estudou na graduação dele. Porque ele foi se especializar para que ele pudesse me dar o melhor suporte. Legal. Não só o preparador físico, o nosso nutricionista também, ele se especializou, ele fez um curso de especialização em nutrição oncológica para que ele pudesse me dar o melhor suporte possível. Até uma curiosidade que quando eu tive alta da parte oncológica, eu estava na minha melhor composição corporal, com o menor percentual, mais proteína, com o menor percentual de gordura e o maior percentual de massa magra que eu já tive em toda a minha carreira de atleta. Olha só. Então, a importância da atividade física. Eu ia junto com as meninas. Quando eu ia pra químio, elas não gostavam que eu dirigia, não queriam me deixar voltar dirigindo, porque podia ter complicações adversas, nunca senti nada, mas não me deixavam. Mas durante os outros dias, como eu tava sempre me sentindo bem, eu ia dirigindo pro NAR, chegava lá junto com toda a equipe, quando toda a equipe ia pro treino de academia, eu ia também, mas eu fazia o meu treino. E eu respeitava muito os limites do meu corpo, porque é tipo, sei lá, uma sessão de um exercício de bíceps, por exemplo, são 8 repetições. Às vezes eu fazia uma, descansava uns 10 segundos, fazia outra, descansava uns 10 segundos. E era, tipo, tudo adaptado. Todo o treino sempre era muito adaptado. Até, eu lembro muito bem dos primeiros treinos, que o meu treinador sempre entrega a planilha, né, pra todo mundo. Aí na minha planilha tava escrito lá, condicionamento, 5 minutos, caminhando a 3 km por hora na esteira. Eu falei pra ele, 3 quilômetros. Como assim? eu falei pra ele, tu tá de sacanagem que isso aqui é um condicionamento. Aí ele, não, Raquel, respeita o limite do teu corpo, esse é um momento delicado, a gente não pode gerar nenhuma fadiga muito alta, porque isso pode afetar a tua imunidade, pode acabar atrapalhando o teu tratamento. Então, é um processo que tu precisa realmente respeitar. Falei, sim, senhor. Tu estudou, se aperfeiçoou pra isso, então tá ótimo. E durante todos os exercícios de academia, o tempo todo as meninas estavam sempre comigo. Quando a gente ia pro campo, eu não podia fazer as atividades de alta intensidade que elas estavam fazendo, porque elas estavam em preparação para a competição. Mas eu ajudava o time como me era possível também. Às vezes eu filmava com o drone, às vezes eu estava do lado de alguém ajudando numa habilidade específica, tipo, a minha habilidade diferenciada é o chute. Então, quando tinha um treino de habilidades, eu ia ajudar as meninas que estavam treinando chute, ou era um treino específico de passe, eu estava ajudando com correção, eu sempre estava junto com elas. Da mesma maneira que eu sempre estava com elas sempre estavam comigo. Então, acho que isso foi sempre uma troca. No período da tarde, que a gente estava mais de folga em casa, eu gosto muito de jogar videogame. Mas eu gosto de ter companhia de pessoas. Então, às vezes eu estava no meu quarto jogando videogame e as meninas estavam lá, batendo um papo, conversando. Adoravam minha mãe. E aí, iam contar a minha mãe adora planta. Então, minha mãe explicava para elas a importância das plantas, o que a função de cada planta, o que era bom a gente plantar. E isso, por a gente sempre tinha esse relacionamento muito sempre assim, rodeado de pessoas, sempre, né? sempre. Junto. E eu adoro sempre isso. Eu sempre tive incondicional esse apoio de todas elas. Até quando eu tive alta da parte oncológica para eu fazer um retorno ao campo, ele era um retorno progressivo. Só que eu queria, obviamente, estar logo apta para poder voltar a desempenhar em alto rendimento. Então eu tinha que fazer muita coisa extra. E no rugby ele é um esporte coletivo, né? Eu não consigo fazer nada sozinho. Então eu precisava que outras meninas se disponibilizassem a fazer treino extra comigo para que eu pudesse correr atrás do prejuízo. E eu mandava no grupo, às vezes, galera, amanhã de manhã alguém consegue antes fazer contato comigo? Eu chegava lá, tinha 9, 10, 11 meninas. Nossa, tipo, que legal. sempre tinha muita gente disposta super a me apoio. ajudar. E isso eu também queria perguntar para ti, Bruna. Ela tá falando aqui relatos lindos, né? Porque ela ajudava as colegas ajudavam, sempre eu imagino que não passou momento sozinha, né? Aquela coisa que dia após dia, sempre rodeada de pessoas queridas e muito atenciosas contigo. E eu acho que te fez também se sentir útil, né, durante o tratamento, assim, pra você se manter ocupada e estar com a mente pensando em alguma outra coisa que não só o tratamento, né? Uma rotina adaptada, mas ainda dentro da paixão dela, né? Exato. E aí eu certeza. queria aproveitar e te perguntar, Bruna, no teu dia a dia, o quão importante é essa rede de apoio de familiares, de profissionais de saúde? Qual que é a importância disso?
Eu acho que a rede de apoio é um grande diferencial para paciente oncológico, né? Assim, o suporte da equipe, com certeza, faz muita diferença. Você ter um médico ou ter um enfermeiro que esteja disposto a te ouvir, que consiga, que a paciente possa sentar na sua frente. Porque, apesar de a gente falar muito do câncer de mama, o tratamento, a gente tem melhorado muito hoje em dia, né? Mas o tratamento, obviamente, não é um tratamento fácil. É um impacto muito grande que a gente causa na vida dessas mulheres. Homens também, mas muito mais mulheres. Sem contar no impacto físico mesmo, mas também no impacto emocional e psicológico. Então, acho que a primeira coisa é você ter uma equipe médica que esteja disposta a te ouvir, que entenda as suas limitações e que consiga adaptar o tratamento ao que é a sua rotina e o que é importante para você também. Então, por exemplo, muitas vezes as mulheres começam a tratar e eu sempre falo, olha, eu acho que não precisa se afastar do seu trabalho. Você consegue dosar um pouco a sua rotina. Claro, o seu trabalho é um pouco diferente. Mas ela não se afastou. Ela não se afastou totalmente, mas assim, você consegue dosar a sua rotina, né? Eu sempre conto com o bom senso das pacientes em dizer, ó, agora eu tô um pouco cansada, vou parar de trabalhar, vou fazer outra coisa. Mas se manter ativa e se sentir ativa é muito importante para as pacientes também. Obviamente, a rede de apoio familiar é fundamental, né? Isso porque é quem vai cuidar da paciente em casa, quem vai estar lá num momento... Uma coisa ela tá ali na frente do médico, outra coisa ela tá lá em casa, que é muitas vezes quando ela tem uns momentos de fragilidade maior. Então, ter alguém junto, fazer a comida que gosta, né? Vou te trazer uma água, lembrar de que você precisa se hidratar, tá mais cansada, trazer um cobertor, assim, tudo isso é um apoio para que a pessoa se sinta melhor. Então, acho que a rede de apoio para o tratamento oncológico, ela é fundamental para tudo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente falando, para ajudar também a passar por esse momento de uma maneira mais leve, né? Sem que o tratamento seja uma penitência. Maravilha. Não, e é muito legal que tu foi muito aberta também, né? A Raquel, ela se mostrou muito... tá bom, pode vir, carinho, que eu tô pronta pra receber. Eu estou querendo receber, exato. Isso é muito bom. Mas isso é uma coisa que, durante todo o processo, às vezes, tinha esses dias que eu tava mais cansada e tal, aí tinha pessoas que falavam assim, por que tu não fica em casa? Por que tu, pra que tu vem pra cá? Eu falei, cara, não, aqui é o que eu gosto de fazer, eu me sinto bem em estar nesse ambiente. Né? Isso. E uma coisa que eu sempre tento passar para as pessoas nesse período, que eu aprendi bastante, é que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Exato. Por mais que não dê para fazer na intensidade, muitas vezes que a gente gostaria de fazer, tipo um condicionamento a 3 km por hora, mas só do fato de tu tá fazendo o que tu gosta, isso tem uma resposta muito boa pro corpo de uma maneira geral. E você conhece o seu corpo também, né? Então, você já é um atleta e você já tem uma noção do que é muito pra você e o que não é. A gente fala que durante o tratamento oncológico, principalmente durante a quimioterapia, as pacientes sentem a pilha um pouco mais fraca, né? Então, não é que a sua disposição é igual à disposição de sem estar em químio. É um tratamento que afeta essa questão da disposição. Então, a gente precisa muito que a paciente conheça o seu corpo, né? Como você falou, eu já era atleta, já conhecia. Então, a gente fala, dosa, porque você não vai conseguir fazer o treinamento que você fazia, mas também foi ótimo, maravilhoso que você conseguiu se manter ativa durante todo esse período. Bom, e Raquel, tu já falou aqui que a disciplina, né, e o pragmatismo, na verdade, tu demonstrou com a tua fala que isso tudo te ajudou muito a enfrentar tudo isso, né? Mas a gente tá falando aqui de uma atleta de rugby, que acaba sendo um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, não é tão popular, vamos dizer assim, a gente está aprendendo sobre o rugby. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, aproveitando a tua presença, para falar onde que os valores do rugby te ajudaram a superar todo esse processo. Com certeza, o rugby ele tem esse diferencial por ele ser um esporte que preza muito pelos valores. A gente carrega eles com a gente todos os dias. Disciplina, respeito, integridade, solidariedade e irmandade. Acho que todos eles estiveram presentes na minha vida 100% do tempo. A disciplina, principalmente durante o processo de fazer o que o médico fala. Muitas vezes a gente fala, isso é uma recomendação, mas não é pra mim, eu não preciso. Ou uma coisa, a gente tem o nosso plano de saúde, ele é focado na terceira idade. Aí é muito fácil pensar, não, isso é coisa pros velhinhos, eu não preciso. Mas a disciplina de realmente seguir, porque o médico tem um embasamento do porquê que ele tá te pedindo aquilo. Se não fosse necessário, ele não iria te pedir. A integridade, ela entra justamente nisso de, eu não tô fazendo pra mostrar pra médica.
eu tô fazendo pra mim mesma, pra que o meu corpo responda bem e que eu consiga estar recuperada o mais rápido possível. A Irmandade, ela vem junto no que todo mundo tá sempre junto comigo. O time todo e eu pelo time também. Uma coisa que a doutora falou, a importância dos médicos nesse processo, eu falo que os médicos, eles são meus amigos. Eu tenho, tipo, contato deles e o horário que eu precisei, sempre eles me responderam. A minha oncologista, ela tava de férias na praia e eu mandava mensagem pra ela, ela me respondia na mesma hora. Eu falava, doutora, você tá de férias, você não precisa me responder agora. Aí ela, não, tipo, sempre com essa atenção, realmente... eu tenho eles mesmo como meus amigos e foram de um papel fundamental. O resto dos valores do rugby, eles se aplicam em todas as situações vividas em todo esse processo. Tipo, desde eu ajudar as meninas me ajudarem, o preparador físico se empenhar muito em estudar e saber mais para que pudesse me dar o melhor suporte, o nutricionista, os médicos também conhecendo um pouquinho do ambiente do rugby, porque tanto o mastologista quanto a oncologista não fazem parte do esporte. Então, eles também entenderem a minha realidade, saber... Até a doutora Bianca, às vezes, ela brinca ainda em entrevista, que ela fala que desde a primeira consulta, eu sempre perguntava pra ela, quando que eu vou poder voltar a jogar? Então... Eu imagino. Que aí, ela sabia dessa minha determinação de que o que ela me pedisse para fazer, eu realmente ia seguir a linha para que eu pudesse voltar a estar em campo o mais rápido possível. E acho que a mensagem que a gente carrega muito no rugby é dessa, não de superação de um lado de vitimismo, mas de superação de um lado que a gente sempre faz de todo o possível para estar disposto e disponível de novo, para poder representar o nosso esporte. Então, eu tenho, assim, com a paixão é meio difícil de esconder, né? Mas acho que um marco que eu tenho muito para mim também foi esse retorno ao campo, né? Então, foi ali que a gente consegue realmente ver, não só do Brasil, que todas as meninas fizeram de todo o possível para que eu pudesse voltar a jogar, mas na minha volta ao circuito mundial, todos os outros países, as meninas que são nossas adversárias de outros países vindo conversar comigo e falar, cara, que bom que tu tá aqui de volta, muito bom ver que tu superou, que passou por todo esse processo. Então, acho que isso pra gente também é uma grande gratificação, de poder mostrar para muitas mulheres, não só para quem pratica rugby, sim, mas para muitas mulheres de que o diagnóstico de câncer de mama, ele é um processo. Ele não é um atestado de óbito, ele não é uma sentença de morte. Ela é só um processo que a gente consegue superar, respeitando sempre seus limites, mas passar por ele e continuar tendo uma vida e chegar a atingir coisas que tu nem imaginava. Exato. O que a gente vê, até ia te perguntar isso, se você me permite. Claro. O que a gente vê muitas vezes é quando a mulher passa pelo tratamento, obviamente é um momento mais delicado da vida. Mas depois, quando o tratamento vai se afastando e ela vai retomando a sua vida normal, por exemplo, quando você retornou a sua vida no campo, a impressão que dá é que o tratamento faz, né, o diagnóstico faz um boost, assim, e ela quer superar tudo aquilo e quer ser muito melhor do que era antes. Você sentiu isso também? Você achou que hoje em dia você quer se superar cada vez mais? Acho que uma das coisas que eu mais aprendi, eu não falo talvez de superar, porque isso já é algo normal da gente ser atleta, né? A gente sempre quer desempenhar melhor, mais. A gente sempre quer mais. Mas uma coisa que eu aprendi muito durante todo esse processo foi aproveitar melhor os momentos. Aproveitar cada dia, aproveitar melhor cada jogo. Aproveitar cada viagem, aproveitar até os treinos, às vezes quando é aquele treino de condicionamento que tu só quer sair dali logo, mas de realmente aproveitar cada pequena parte do processo, porque eles têm o seu brilho, assim, sabe? Acho que dá pra dizer assim. Então eu aprendi a valorizar muito mais cada pequeno detalhe da nossa vida. E acho que nesse momento eu tenho isso pra mim de que a gente tá com mais olhos pro nosso esporte. Que o rugby é um esporte pouco conhecido no Brasil, mas que ele carrega muitos valores, ele carrega, assim, coisas incríveis que não são só para dentro de campo, não são só pra gente desempenhar e representar nosso país, mas são valores que transformam pessoas melhores para a sociedade. Valores de vida mesmo. Então, por isso que a gente aproveita esse momento, essa oportunidade para levar o rugby a um número máximo de pessoas possíveis. Com certeza, esse espaço é para isso também, Raquel, com toda certeza. E Bruna, a gente está falando aqui de uma atleta olímpica incrível, né? Tudo que ela faz e, enfim, todo esse processo é muito inspiradora a tua história. Mas eu quero aproveitar, já que a gente está falando de esporte, de atividade física, né? Trazendo aqui para uma realidade até não
de alta performance como a dela, né? Que não é a maioria das mulheres que tem esse nível de treinamento. E aí, já que a gente está com esse link, atividade física e câncer de mama, conta para nós do ponto de vista fisiológico, assim, qual que é a importância da atividade física durante esse período de tratamento? Qual que é o benefício? Então, eu acho que a Raquel mesmo falou, durante o período da cirurgia, obviamente você ficou um tempo em que a gente pede para ficar mais imóvel, principalmente na parte de cima, né, nos braços, assim, que a paciente não consegue levantar braço, então fica difícil até para lavar o cabelo, para tudo. Então, aqui falando na parte do tratamento mais focado na quimioterapia e na hormonioterapia, né, que seriam os tratamentos oncológicos mesmo. A gente sabe que para quimio é muito importante, primeiro, como você mesmo mencionou, durante a quimioterapia de mama, tem muitas mulheres que acabam ganhando peso. Diferente do que se pensa que com a quimioterapia vai emagrecer, a quimio de mama muitas vezes engordam e chegam a ganhar até 10% do peso corporal. Então, o exercício físico é super importante para a manutenção do peso, porque a gente sabe que o ganho de peso e a obesidade ele é muito deletério para o câncer em geral, principalmente para o câncer de mama. Ele ajuda muito para a fadiga do tratamento oncológico, então parece ser um pouco paradoxal, mas quanto mais exercício físico a mulher faz, menos fadiga ela sente. Obviamente que a gente está falando de um exercício numa intensidade moderada, porque, como eu comentei, a mulher sente a pilha um pouquinho mais fraca, ela não tem a mesma disposição, sem contar que muitas vezes com a quimioterapia ela pode ter um pouco de anemia, então isso não vai dar a mesma disposição para ela. Mas a gente falando aqui de uma caminhada, tá? Se a pessoa puder fazer, por exemplo, um exercício de resistência como musculação, melhor ainda, porque ela consegue manter a massa muscular. Não, a ideia não é ganhar a massa muscular, mas é pelo menos manter a massa muscular durante o período do tratamento. Então, seria ideal também, se pudesse juntar tanto uma caminhada, né, um exercício aeróbico de intensidade leve a moderada, com uns 3 km por hora aí, junto com uma musculação seria o mais ideal. Para fadiga ajuda muito e também para aquilo que eu comentei antes, que é o chemobrain, que é realmente essas alterações de cognição que a quimioterapia pode causar no cérebro. Então, muitas pacientes falam que se sentem mais esquecidas, que tem... Até hoje. Pelo menos agora eu tenho uma desculpa. Essa queixa de falta de atenção, de esquecimento, ela é muito, muito comum em quem faz químio. E a gente sabe que o mais eficaz, o tratamento mais eficaz para reduzir essas alterações no cérebro é o exercício físico mesmo. Então, para a quimioterapia, ele é o combo fundamental. Quando a gente vai para a parte da hormonioterapia, que é o tratamento, na verdade, anti-hormonal, né? Que a gente tira um pouquinho de estrogênio que a mulher tem ainda no corpo, aqui o exercício físico é mais fundamental ainda, para ajudar em relação às ondas de calor, né? Que a gente pode ter relacionadas à menopausa, a dores articulares que essas medicações eventualmente podem causar, e sem contar na questão do ganho de peso, né? Porque a gente precisa que não haja ganho de peso e sim manutenção ou perda de peso. Então, o exercício físico é fundamental em todas as etapas do tratamento. Então, hoje tu praticamente prescreve atividade física. Exato, eu falo para as pacientes que o exercício físico, ele precisa ser encarado como parte do tratamento. Ele tem que ser tão importante quanto o comprimido que elas tomam em casa ou a quimioterapia que elas vêm receber no hospital. Mas, incrivelmente, às vezes é mais fácil eu convencer uma mulher a fazer quimioterapia do que fazer exercício físico. As desculpas são imensas, assim. Porque eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho não sei o quê, quando eu vejo, termina o dia. E a gente não tá pedindo nada demais, assim, é 30 minutos, 5 vezes por semana. É óbvio que a Raquel é outro nível de treinamento, mas a Raquel ficava brava de ter que caminhar porque ela queria mais rápido. Pros réis mortais como a gente, assim, a gente tá falando de 30 minutos, 5 vezes por semana, assim. Então, meia hora por dia não é uma coisa que vai atrapalhar tanto a rotina. E o impacto final disso a gente sabe que é muito grande. Até, doutora, teve quando... Antes de eu começar as quimioterapias, eu falei que a minha mãe foi pra lá, né? Ela insistiu em vir me cuidar. Aí eu falei pra ela, mãe, se tiver algum dia que eu não quiser fazer nada, que eu só quero ficar deitada, eu falo... Dá teu jeito, nem que tu me puxa pelo cabelo que eu não tenho, me tira da cama, me faz ir fazer uma caminhada, alguma coisa. Eu falei pra ela, se tiver algum dia que eu esteja indisposta, me ajuda. Tipo,
me lembra da importância e faz com que eu saia de casa e faça essa atividade física. Então, acho que não precisou, eu sempre estive muito disposta. Já teve muito disposta. Pelo contrário, às vezes ela falava, fica aí, senta na tua cadeira e vai jogar teu videogame. Eu acho que essa rede de apoio é muito importante. Exatamente porque se deixar, assim, você ter companhia pra fazer isso também. Vamos sair e dar uma caminhada. O marido puxar, ou a filha puxar, enfim. Eu vejo que muitas vezes o paciente que tá em tratamento por conta própria não iria, mas a família chamando uma amiga, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos jogar um beach tênis, alguma coisa assim, já faz muita diferença. Então, o mais comum é ter paciente no perfil que não engaja na atividade do que tu ter que segurar. O mais comum olha, isso tu não pode fazer, como foi o caso da Raquel, que teve… Né, a tua atividade também é de muito impacto, né, Raquel? Tu adaptou essa questão do impacto nesse período, foi muito longo esse período dessa adaptação de treinamento? Como é que foi? Então, é que eu passei a fazer atividade física e não treino físico, que a gente brinca, né? Porque o nosso esporte, ele é um esporte de contato. Isso. Então, desde quando eu fiz a cirurgia de retirada da mama, eu não voltei mais ao contato. Então, eu fazia as atividades físicas, eu participava quando era linha de passe, jogada, essas coisas, tudo que era sem contato, eu participava. Mas sempre que tinha mais intensidade, corridas em alta intensidade, contato, eu sempre estava afastada. Até que a doutora comentou do período pós-cirúrgico. Nossa, pra mim esse foi um período, acho que, dos mais difíceis. Eu acho que as pacientes reclamam muito. Por conta de mulher, principalmente, que quer fazer tudo e não gosta de depender de ninguém. Assim. Fica limitada. Das recomendações. Até contando uma história um pouco engraçada, quando eu fui pra casa, eu fiz a cirurgia de retirada da mama em novembro, início de novembro, dia 11, pra ser mais precisa. E entrei de férias em início de dezembro, né? Aí eu fui pra casa, tava já em casa e o mastologista falou assim, quando tu for pra casa, já vai ter passado o período, já vai estar mais tranquilo, tu pode começar a movimentar. Falei, eu posso fazer uns passes, que o passe do rugby, ele acaba exigindo sempre movimento superior, né? Fechar o braço, estender. Aí ele falou, pode fazer, mas de maneira moderada. Aí eu falei, beleza, eu fui só um dia fazer uns passes com a minha irmã na rua, e aí eu senti que o meu braço começou a inchar. Começou a inchar o sovaco. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, não exagerei, foi tipo tranquilo, eu fiz uns 10 passes de cada lado. Aí ele, Raquel, 10 passes de cada lado. Eu falei, mas 10 passes de cada lado não é nada. Aí eu falei, começou a dar uma inchada e tal. Aí eu comecei a também ficar meio febril, porque tava inchando. Aí ele falou, faz uma bolsa de água quente, vai ajudar a aliviar a dor, vai te sentir melhor. Aí eu tava na casa da minha irmã, ela tinha mandado lavar o sofá na semana anterior. Eu tava deitada assim, com o braço pra cima, a bolsa de água quente. Aí ele deu uma boa inchada, né? A bolsa de água quente dava um alívio muito gostoso, passou o tempo que ele pediu e eu tirei a bolsa de água quente. Quando eu tirei a bolsa de água quente, começou a jorrar a água do meu sovaco. Aí eu olhei, Nene, eu tô vazando. Ela, mana, sai do meu sofá! Aí eu saí correndo do sofá dela, fui pro banheiro com o sovaco jorrando, assim. Sai do meu sofá, foi ótimo. Nene, pelo amor de Deus, manda mensagem pro médico, isso é normal, eu preciso ir pro hospital. Aí ela pegou o celular, eu já entrei em contato com um mastologista e falei, olha, eu tô drenando. Eu mandei um videozinho pra ele, tipo, realmente, líquido. Mano, parecia uma cachoeira, assim, não é que escorria, ele jorrava do meu braço. Aí ele falou, nossa, que ótimo que drenou espontaneamente, tu não vai precisar ir pro hospital. Eu falei, isso é normal. Aí ele, que bom que drenou. Agora tenta faz uma massagem, tenta tirar todo o líquido e cuida pra não inflamar aonde abriu. E real, assim, foi um alívio imediato. Eu não conseguia baixar o braço, a hora que drenou eu consegui acomodar o braço normal de novo. E aí eu tive esses cuidados. E aí vem da importância de não exagerar. Pra mim, eu não estava exagerando. O que é o exagero, né? A gente depende muito do bom senso da paciente, né? Mas a questão é que também a base de comparação é muito diferente. Mas aí depois desse processo foi, tipo, drenou tranquilamente e eu sempre segui realmente o que era a recomendação. Pra poder voltar a fazer força de peitoral só quando ele me liberou. Então demorou um período. Só que aí depois, quando... o período de cirurgia foi, tipo,
novembro, dezembro, e aí, teoricamente, em janeiro eu poderia voltar a fazer força de superior. Eu comecei lentamente a voltar a fazer flexão, tipo, mais adaptado, e aí, final de janeiro, que foi descoberta a metástase no externo. Aí, bom, eles falaram, bom, agora evita de novo força, tipo, não pega 50 quilos no supino que não vai ser bom nesse momento, então, porque a gente não sabe a profundidade, gravidade, então aí eu passei de novo um período sem fazer exercício de peitoral, e aí eu focava no que me era possível. Eu tava ainda terminando a recuperação do joelho, então dele exercício de perna, fortalecer muito o joelho para que ele estivesse 100%, corridas leves, caminhadas, então sempre indo no limite do que o médico permitia. Mas eu tava sempre ali no pé dela, e agora a gente já pode evoluir, e agora eu já posso, agora eu já posso voltar. E aí a volta de retorno realmente ao contato, foi de novo uma grande briga, assim, digamos assim, que eu tive. Porque eu tive alta da parte oncológica em julho, foi a minha última químio, aí a oncologista falou, 21 dias pós a tua última químio, pode voltar à atividade de alta intensidade que da minha parte tá liberada. Conforme você for se sentindo bem pra ir fazendo. 21 dias depois eu passei em consulta com ela fez todos os exames de novo e falou, ó, pode viver, vai tranquilo. Aí voltei a praticar atividade de alta intensidade, voltei a fazer os condicionamentos, mas pro contato, ela falou, para tu poder voltar ao contato, tu precisa da liberação de um ortopedista. Ela falou, eu não tenho esse poder, tu precisa de um ortopedista para te liberar. Aí começou a minha outra jornada, que foi um grande desafio, porque os médicos não conseguiam achar um exame que conseguisse definir a integridade desse osso. Saber o quanto dele voltou a ser osso, o quanto é célula morta, o quanto ficou só ar, espaço, sei lá. Não entendo bem como é que funciona, a doutora pode me complementar, mas essa foi o maior desafio. Então, a gente tentou, eu passei com um especialista cirurgião torácico, passei com um ortopedista oncológico, passei com um especialista de trauma, e nenhum deles conseguia me ajudar. Nenhum falou, tipo, eu não vou assumir, não tem como eu assinar essa liberação. Eu já tava ficando meio frustrada, porque já tava, tipo, passamos 2, 3 meses, e o médico, tipo, não me dava um aval, ele, tipo, não tinha uma percepção, não sabia quanto tempo ele ia precisar. Aí, um dia eu chamei ele e falei, cara, vem cá, seja honesto comigo. Se eu não vou mais poder voltar a jogar, me fala logo, deixa eu focar em outra área, então. Se eu realmente não tiver mais a oportunidade de poder voltar por causa do contato, até a nossa manager falou, pô, seria muito mais fácil se tu fosse jogadora de vôlei, já tava liberada. Aí eu falei, né, foi escolher um esporte de contato. E aí ele falou, não, fica calma que a gente vai dar um jeito. Aí eu chegava pra ele, então, doutor Pedroso, quanto tempo que um osso demora pra calcificar? Ele, 3 meses. O que teve invasão no osso foi a rádio. A rádio eu terminei em março, então eu já posso voltar pro contato. Ele, não, vamos dar 3 meses pós a última químio. Eu falei, mas a químio não afetou meu osso. Aí eu, tá, mas assim, leves contatos não melhoram a calcificação? Aí ele, ela foi estudar. Aí ele, não, isso a gente fala de fratura, não no teu caso. Aí eu, tá. Deu trabalho pro doutor. Foi um desafio, hein? O médico me via na entrada do NAR, ele saía correndo, ele fugia de mim. Mas aí, até que um dia eu tava em casa, assim, jogando videogame. Sabe quando parece que acende uma lâmpada na tua cabeça, assim? Aí eu falei, cara, vou mudar a minha abordagem com ele. Não vou mais perguntar quando eu posso voltar. O que é que eu preciso fazer pra voltar a jogar? Aí eu cheguei um dia pra ele e falei assim, se eu te garantir que eu não vou tomar um impacto direto no externo, tu me libera pra voltar a jogar? Aí ele parou, ficou me olhando ali, como é que tu vai me garantir isso? Eu falei, eu vou projetar uma proteção que me impeça esse impacto direto. A gente no rugby, uma lesão que é comum é o MALAC, uma lesão acromioclavicular. E como a gente entra muito em impacto com o ombro, se a lesão tem um grau leve, a gente dói para encostar, mas a gente consegue voltar a jogar fazendo uma proteção. Faz com EVA, com algodão e esparadrapo. A gente sempre faz a rosquinha que a gente fala, né? Pra impedir o impacto direto. E coloca direto no corpo. Prende aonde, no caso, no ombro, né? Eu falei, bom, vou seguir a mesma linha. Vou pensar em algo que deixe um espaço vazio no externo, para que eu não tenha esse impacto direto, e distribua a carga pro meu peitoral. Aí eu pensei, bom, material. No rugby não é permitido nenhum material rígido. A gente não pode, porque pode tanto colocar em risco a minha integridade quanto a do adversário, exatamente. Então não poderia ser nenhum material rígido. Aí eu pensei, o que é um material que é flexível, mas maleável, porém que seja firme o suficiente para não ceder?
A gente usa a única proteção que é obrigatória no rugby é o protetor bucal, que a gente usa para proteger os dentes. E ele é feito de um material que ele é tipo uma mistura entre silicone e um plástico meio rígido. Ele é maleável, mas ele é mais rígido. Pensei, bom, já tinha visto com a minha dentista como é que eram as placas que eles moldam esse protetor. Mandei mensagem pra minha dentista, falei, olha, doutora, tu me vende 2 plaquinhas que tu faz o protetor bucal? Ela, que tu tá inventando? Pra que tu quer essa placa? Gente, Aí eu falei, eu quero fazer um protetor pra que eu possa voltar a jogar. Aí ela, nossa, tu é doida mesmo, vem aqui buscar. Ela não me cobrou, ela me deu de presente essas placas. E aí eu passei na livraria, comprei EVA. E eu ganhei uma cadeira gamer nova. E ela vem com aquelas espumas de proteção, né? E aí eu peguei aquela espuma de proteção, porque ela é maleável, né? Ela cede um pouquinho. E aí eu montei, ganhei do núcleo de oncologia lá de Pinhalzinho, 2 peitinhos de silicone. Pra se eu um dia quiser sair de vestido, mostrando os peitão, eu tenho meus peitinhos lá. Aí eu peguei ele como molde, fiz o desenho pra que fosse o formato do peitoral. E botei aquela placa no meio como proteção e cobri com EVA, que é um material bem flexível e maleável. E ficou muito bom, ele realmente... Aí eu fui pedir pras meninas testar, vai, começa, me dá um soquinho. Me dá um soco mais forte, vai, dá um socão. Vai, pode aumentar o soco. Aí e o doutor não sabia de nada. Não, isso nós em casa testando. Aí eu, agora me dá um hand-offão com toda a tua força. Pum, aí a menina me bateu e a proteção veio parar quase aqui no meu pescoço. Aí eu, putz, agora eu tenho outro problema. Como é que eu vou fixar ela? Olha só. Aí eu na minha cabeça pensando, eu preciso de algo que trave. Aí a primeira coisa que eu pensei foi o colete. O colete do pós-operatório. Só que o colete do pós-operatório tem gancho metálico. Sim. E isso não é permitido no esporte porque pode machucar. Aí eu pensei, bom, vou fazer a mesma ideia. Fui eu lá no Largo 13, comprei 2 dimensões de elástico. Gente, muito e velcro. Comprei o velcro dos 2 lados. Fui na costureira e falei pra ela, ó, moldei certinho os riscos, até risquei com giz no elástico. Quero que tu costure assim e assim. Coloquei velcro nos 2 lados da ponta dele e montei um colete e coloquei uma placa de velcro na frente desse protetor. Aí voltei pra casa, peguei meu coletinho, colei o velcro, coloquei um top por cima e falei, agora tenta tirar do lugar. Eles me tentavam, falei, não, tá firme e perfeito. Aí eu cheguei pro doutor. Aí eu, olha, doutor, o que esse doutor vai falar depois disso? Criei isso aqui. Aí ele, nossa, que interessante. Aí ele, moveu, ele tava móvel, flexível, ele... interessante. Aí ele quis colocar nele, eu falei, não vai funcionar, porque ele é sob medida, só vai funcionar em mim. Aí eu botei, prendi, e aí eu falei pra ele, agora testa. Eu falei, vem, testa. Aí ele pediu pras meninas que estavam lá, testar. Aí ele, sente alguma dor? Eu falei, não. Aí ele falou, bom, liberada pra voltar progressivamente pro contato. Nossa, que massa. Com a condição de que qualquer coisa que eu sentisse, eu relatasse pros médicos. Eu falei, eu também não sou burra, eu não vou colocar em risco a minha vida, porque o que tá atrás é um órgão vital, né? Obviamente, se eu sentir qualquer coisa, eu não vou me colocar em risco. E comecei progressivamente, voltar pro contato, até eu ter liberação para jogar o campeonato nacional, que acaba sendo uma intensidade um pouco menor. Joguei, foi tranquilo. O que consta no nosso regulamento do rugby, que se não tem uma equipe médica no local, o árbitro precisa autorizar o uso de qualquer equipamento extra. E aí eu passei com a arbitragem, eu fiz um vídeo em time-lapse para mostrar como eu tinha feito ele, detalhe por detalhe de como ele foi montado, para mostrar os materiais que foram usados. Eu mostrei pra equipe de arbitragem, eles falaram, não tem nada que diz aqui que tá contra a regra, pode usar e pode jogar. Aí joguei o Campeonato Brasileiro, foi super tranquilo, não senti nada. E aí voltei a 100% com a seleção para tentar conquistar uma vaga. E foi assim que eu voltei a jogar. Nossa, então esse preparativo para essas Olimpíadas foi um coletinho. Nossa, eu uso até hoje, eu sempre uso essa proteção. Eu ia perguntar se você continua usando. Porque ainda a gente não conseguiu encontrar qualquer exame que seja possível de designar. Sim. O quanto ele ainda é frágil. É algo muito específico, né? Então a gente tá com uma situação no osso externo de uma atleta de rugby. Tem impacto no local que tratou com radioterapia. Eu falo assim, tá no lugar desse médico. É realmente difícil. E vem da tua paixão pelo esporte. Deve ter sido muito difícil pra ele ter dito os primeiros nãos, né? Com certeza. Tadinho dele, ele sofreu comigo. Ele tinha dias que ele saía correndo. Ele me via, ele saía. Eu falava, mas não, de é novo só pro nosso bem, cara. Vamos trabalhar junto. E Raquel, eu queria que tu falasse rapidamente aqui pra nós como que foi ser porta-bandeiras do Brasil nas Olimpíadas. Que orgulho pra nós. Conta um pouquinho como que foi receber esse convite, que emoção que veio aí à tona. Pra nós do rugby, assim, foi, nossa, uma grande honra, justamente por
essa honra só ser dada normalmente a atletas que têm grandes feitos, né? Geralmente são medalhistas olímpicos ou que têm grandes chances de receber uma medalha. E nós, do rugby, um esporte que está em ascensão no Brasil, nós conseguimos esse ano a nossa melhor colocação, que é o 10º ranqueado. Nós não éramos esperança de medalha. Então, quando eu recebi a notícia, a gente foi um pouquinho antes para a França para fazer uma preparação, e quando a gente foi para a Vila, a nossa manager falou: Raquel, tu vai mais cedo comigo porque a gente vai passar na Casa Brasil, que eles querem fazer uma matéria contigo. O que tu já vem fazendo, contato um pouco da tua história, que tu superou, voltou para a Olimpíada. Tá, beleza. Aí eu fui lá, tava dando a entrevista, normal. Aí o entrevistador falou assim: agora eu tenho um convite especial para te fazer, vou chamar 2 pessoas muito importantes. Aí entrou o presidente do COB, o chefe de missão. Aí eles: a gente tem um convite muito especial pra ti. Tu aceita carregar a nossa bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos? Eu fiquei, tipo, em choque. Eu não acreditei que aquilo realmente estava acontecendo. Não era uma coisa que tinha, tipo, passado pela minha cabeça, que eu tinha cogitado que isso seria possível algum dia. Então, pra mim, assim, foi uma honra um sonho, sem tamanho. Foi, tipo, algo, assim, extremamente incrível. E aí, quando a gente foi, que ia ser também uma abertura diferente, no barco e tal. Aí eu perguntei pros organizadores do COB, eu posso colocar um pouquinho de rugby nesse ambiente? Aí ela: claro, sinta-se à vontade. A gente fez um line-out com a bandeira, foi tipo uma foto que rodou, acho que o mundo inteiro, foi muito gostoso. Até contando um pouquinho dos bastidores, foi muito engraçado, que uma das meninas tinha maquiagem, a que me levantou atrás, né? Ela tinha maquiagem, e geralmente no jogo a gente tá de short, então o short ele é mais estável, ele é um short rígido, que é próprio para levantar. E a nossa calça de abertura, ela era um pouco lisa. E aí, quando elas me levantaram, eu balancei a bandeira, escorregou da mão. E eu caí com a bunda na cara dela. E a calça branca ficou com uma listra marrom. Aí, eu olhei pra Luísa, pra minha melhor amiga. Ô, Luísa, amigão, vamos trocar de calça, porque vai ficar estranho eu ficar aqui na frente pra dizer que eu tô cagada. Aí a gente começou a rir, muitas meninas fecharam uma rodinha ao redor de mim, a Luísa trocou comigo de calça, porque ela ia ficar dentro do barco, aí fizemos essa correria toda pra que a gente pudesse aparecer o mais bonito possível depois no resto do desfile. Mas o rugby tava o tempo todo sempre comigo, e acho que a alegria que a gente traz como equipe foi o que contagiou o barco e fez o nosso desfile inteiro animar todo mundo e chamar o máximo de pessoas possíveis para curtir essa energia da abertura. O que passou na TV foram tipo 20, 30 segundos. O desfile todo, ele teve mais de 1 hora. E ao redor de toda essa 1 hora de desfile, tinham pessoas. Se não era arquibancada, eram pessoas na rua, tinha pessoa nas janelas de casa, nas sacadas, tinha até gente nos telhados ao decorrer do rio, assim, sabe? E a gente estava o tempo todo comemorando e chamando essas pessoas para se divertir com a gente e mostrar o orgulho que a gente tem de carregar a nossa bandeira. Ai, que lindo, gente. A gente fica aqui, eu fico babando. É algo que tá até agora reverberando, né? Esse momento, essa tua história, realmente inspirador. Não poderia ser outra pessoa. Então, parabéns mesmo. E aqui dá vontade de ficar ouvindo vocês duas por horas, porque é muito gostoso falar sobre esse assunto e de um jeito tão leve, né? Tão, assim, otimista e com toda essa tua jornada de sucesso, de superação, de inspiração. Mas a gente está chegando no nosso tempo aqui final. E antes de terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, começando por ti, Raquel. Eu tenho 2 mensagens, na verdade. Uma dedicada principalmente às mulheres que recebem esse diagnóstico, de que realmente o diagnóstico de câncer de mama, ele não é uma sentença de morte. Existe muita vida após, e o nosso tratamento, o resultado do tratamento vai depender de como a gente encara esse processo. Então, encarar com alegria, leveza. Eu sei que cada pessoa tem seu processo, o seu corpo reage de uma maneira diferente, mas quanto mais alegria e leveza tu puder levar, mais fácil ele vai ser. E para todos os atletas que estiverem nos acompanhando, mostrar que nenhum desafio é grande demais, que a gente pode superar qualquer dificuldade e chegar em lugares que a gente nem imaginaria. E que grata surpresa, né? A se permitir viver isso tudo e ter um convite desse, né? No final ainda a cereja do bolo ir para mais umas Olimpíadas. Né? Quem poderia imaginar algo tão lindo assim? E você, Bruna?
Então, acho que pegando o gancho aí do que a Raquel falou, é exatamente isso. Acho que mesmo com o diagnóstico de câncer de mama, lembrar que isso é uma parte da vida delas, mas que não pode se tornar a vida delas inteira, né? A vida da gente, mulher inteira. Então, o diagnóstico, ele é um momento que é difícil, ele é um momento desafiador, mas tentar achar uma equipe médica, uma equipe que consiga te dar o suporte importante para isso, né? E lembrar que as coisas vão passar, né? Esse momento que parece que o mundo caiu, né, na sua frente, assim, parece que acabou tudo. É um momento que vai passar, que daqui uns anos você vai olhar pra trás e ver que realmente ficou e você conseguiu superar. E muitas vezes a gente vê que as mulheres superam muito mais e fazem muito mais coisa do que antes. Então, né, acho que essa seria a minha mensagem mesmo. E parabéns, Raquel, acho que você realmente é uma inspiração pra todo mundo, independente do diagnóstico de câncer de mama ou não, de mostrar como você foi resiliente, como você encarou tudo isso de uma maneira muito prática, e muito objetiva e muito, assim, não alegre, porque a gente não é um momento alegre da vida, mas você tentou levar de uma forma bem humorada, fazendo com que o tratamento não se tornasse uma penitência e pudesse ser alguma coisa mais leve pra você. Então, realmente, parabéns mesmo. A gente tem muito pra aprender com você. Eu posso só complementar aqui Claro. uma coisa que a minha mãe me ensinou, que em cada dificuldade existe uma oportunidade. Em 100% das coisas, elas sempre vão ter um lado bom e um lado ruim. Como a gente vai encarar a nossa vida vai depender de qual lado a gente escolhe olhar. Então, eu sempre opto por olhar o melhor lado. A gente sempre encontra uma oportunidade em cada dificuldade. Isso faz com que a gente supere tudo de uma maneira mais leve. Acho que você foi realmente um exemplo pra isso. Parabéns. Exato. Nossa, lindo demais. E para você que ficou conosco até agora, acompanhe Das Educa nas redes sociais e deixe suas opiniões. Muito obrigada.